José do Egito. A história do sonhador que tocou o trono. O sol nascia sobre as colinas de Canaã, quando um jovem de semblante sereno caminhava entre os rebanhos de seu pai. Seu nome era José, filho de Jacó, o patriarca que lutara com Deus e vencera. José era o filho da velhice, o primogênito de Raquel, a mulher por quem Jacó havia trabalhado 14 longos anos. E talvez por isso, ou porque Deus já o havia separado para algo grande, José era o filho amado, o preferido, o que carregava nos olhos o brilho da inocência e nos lábios a verdade. Jacó, cheio de ternura, mandara fazer para ele uma túnica de várias cores, tecida com fios preciosos e longas mangas, símbolo de distinção e honra. Quando José a vestia, parecia que o próprio céu repousava sobre seus ombros. Mas essa túnica, que para Jacó era sinal de amor, para seus irmãos tornou-se símbolo de inveja. Nos olhos deles, José era o sonhador, o queridinho, aquele que parecia ter nascido apenas para lembrar-lhes o quanto não eram amados da mesma forma. Os sonhos do destino. Certa noite o jovem teve um sonho estranho. Ele se via no campo com seus irmãos, amarrando feixes de trigo, e de repente o feixe dele se levantava e os feixes dos irmãos se curvavam diante dele. No outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Ingênuo e puro, José contou o que vira, não para se exaltar, mas porque acreditava que os sonhos eram mensagens do Deus de seu pai. Mas as palavras caíram como brasas sobre o coração invejoso de seus irmãos. Eles o odiaram ainda mais. E a chama do ciúme começou a queimar silenciosamente, a chama que logo se tornaria tragédia, a traição dos irmãos. Algum tempo depois, Jacó pediu que José fosse ao encontro dos irmãos, que apacentavam o rebanho longe de casa. Com o coração obediente, ele partiu, levando consigo a confiança do pai e os sonhos que Deus havia plantado em sua alma. Quando os irmãos o avistaram ao longe, com sua túnica colorida tremulando ao vento, disseram entre si: Eis aí vem o sonhador. Vinde, pois, e o matemos, e diremos que uma fera o devorou. O ódio já não cabia mais em palavras. José foi cercado, despido de sua túnica e lançado em uma cisterna vazia. O grito do jovem ecoou nas pedras, mas seus irmãos voltaram as costas. Ali, no fundo da cisterna, o menino aprendeu sua primeira lição de solidão, o silêncio do abandono. Enquanto comiam, viram ao longe uma caravana de mercadores ismaelitas que seguia para o Egito. Então Judá disse: Que proveito haverá em matá-lo? Vendamo-lo a esses mercadores. E por 20 moedas de prata, venderam o próprio irmão como escravo. A túnica manchada com sangue de um bode foi levada ao pai. E Jacó, ao vê-la, rasgou suas vestes e chorou. É a túnica de meu filho. Uma besta fera o devorou. Certamente foi despedaçado José. Enquanto o pai mergulhava em luto, José era levado acorrentado para o Egito, o coração em pedaços, a alma sem entender por que Deus permitira tamanha injustiça. Na casa de Potifar. No Egito, José foi vendido a Potifar, um homem influente, capitão da guarda de Faraó. Mas mesmo na escravidão, o Senhor era com ele. Tudo o que José tocava prosperava, e logo Potifar o fez administrador de toda a sua casa. As muralhas do palácio eram altas, os corredores longos e o ouro reluzia por todo lado. Mas José mantinha o coração no mesmo lugar, nas promessas de Deus. E foi ali, onde tudo parecia ter se estabilizado, que a tentação o cercou. A mulher de Potifar, encantada pela beleza e pureza do jovem hebreu, o desejava. Insistia dia após dia, mas José resistia. Meu senhor nada me negou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Certa manhã, quando estavam sozinhos, ela o agarrou pela túnica. José fugiu, deixando a roupa em suas mãos. A mulher, ferida no orgulho, gritou acusando-o falsamente de tentativa de abuso. Potifar, dominado pela fúria, mandou José para a prisão. O homem das correntes e dos sonhos. As celas do Egito eram frias e escuras, mas Deus estava ali também. Mesmo nas sombras da prisão,
A luz de José não se apagou. O carcereiro logo percebeu que aquele homem era diferente e o colocou como responsável pelos outros prisioneiros. Entre eles estavam o copeiro e o padeiro de Faraó, que haviam tido sonhos perturbadores. José, guiado por Deus, revelou seus significados. O copeiro seria restaurado, o padeiro condenado. Tudo se cumpriu exatamente como ele dissera. Antes de o copeiro ser libertado, José pediu: "Lembra-te de mim quando estiveres bem, e roga por mim diante de Faraó." Mas o homem se esqueceu. E por 2 anos, José permaneceu esquecido no fundo da prisão. O sonho parecia distante e o silêncio de Deus ensurdecedor. Mas era ali, naquele esquecimento, que o Senhor estava moldando o coração do príncipe, do cárcere ao trono. Então, em uma noite, Faraó sonhou. 7 vacas gordas pastavam junto ao rio, e 7 vacas magras vinham e as devoravam. Depois, 7 espigas cheias eram engolidas por 7 espigas queimadas pelo vento. Nenhum dos sábios do Egito pôde interpretar os sonhos. Foi então que o copeiro lembrou-se do hebreu que interpretava sonhos na prisão. José foi chamado. Rasparam-lhe a barba, vestiram-no com trajes reais e o levaram diante de Faraó. Com humildade ele disse: "Não está em mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta de paz." José explicou que os 2 sonhos eram um só. Haveria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome, e aconselhou o rei a nomear um homem sábio para guardar alimentos durante os anos prósperos. Faraó, impressionado, declarou: "Acharíamos, porventura, um homem como este, em quem há o Espírito de Deus?" E disse a José: "Desde hoje serás sobre a minha casa, somente no trono eu serei maior do que tu." O ex-escravo se tornou governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do império. Recebeu o anel do rei, vestes de linho fino e um novo nome: Zafenate-Paneia, o Salvador do mundo. Aquele que foi vendido como escravo agora comandava o maior reino da terra, a fome e o perdão. Os anos de fartura vieram e passaram, e José armazenou o trigo como areia do mar. Quando a fome chegou, assolou todas as terras, inclusive Canaã, onde Jacó e seus filhos sofriam escassez. Ao saber que havia mantimento no Egito, Jacó enviou seus filhos, exceto Benjamim, para comprar alimento. Eles se curvaram diante do governador egípcio, sem reconhecer que era o irmão que haviam traído. Mas José os reconheceu. O coração lhe apertou no peito, e lágrimas vieram aos olhos. Mas ele se conteve. Ele os testou, querendo ver se ainda eram os mesmos homens duros de antes. Fez com que trouxessem Benjamim, o caçula, e quando o viu, chorou em segredo. A saudade, a dor, o amor e o perdão se misturavam em seu peito. Por fim, incapaz de conter a emoção, José mandou sair todos da sala e revelou sua identidade. "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Não temais, porque Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida." Os irmãos ficaram mudos, mas José os abraçou, chorou sobre seus ombros e os perdoou completamente. O que fora cisterna, escravidão e prisão, tornou-se plano, propósito e providência. O mal que lhe fizeram, Deus transformou em bem, para salvar nações inteiras da fome. O reencontro com Jacó e o legado José enviou carros e presentes, e Jacó desceu ao Egito com toda a família. Quando se encontraram, o velho pai abraçou o filho e disse: "Agora posso morrer depois de ver o teu rosto, porque ainda vives." A família se estabeleceu em Gósen, onde prosperaram. José continuou servindo fielmente, guiando o Egito com sabedoria e piedade. Quando Jacó morreu, os irmãos temeram que ele finalmente buscasse vingança. Mas José respondeu: "Não temais. Porventura estou eu no lugar de Deus? Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para conservar muita gente com vida." José viveu muitos anos e viu os filhos de seus filhos. Antes de morrer, pediu que seus ossos fossem levados para a terra prometida, pois sabia que o mesmo Deus que o sustentou no Egito cumpriria sua promessa a Israel. O eco da eternidade. Assim termina a história do homem que sonhou.
e cuja fidelidade mudou o curso da história. José foi traído, mas não se tornou amargo. Foi esquecido, mas não perdeu a fé. Foi humilhado, mas manteve o coração limpo. E quando a glória chegou, ele não se exaltou. Lembrou-se de Deus, o autor de sua história. O menino da túnica colorida se tornou o homem da túnica real. O escravo tornou-se príncipe. E o sonho, que parecia ter morrido na cisterna, renasceu no trono do Egito. Assim termina uma das passagens da Bíblia mais linda, na minha humilde opinião. Se você gostou desta mensagem, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe.